Bom dia, turmas 901 e 902. Hoje, 5 de novembro de 2020. Fazer a gravação da aula de uma vez, porque eu estou preocupado aqui em acabar a energia, que o tempo está bem ruim aqui em Seropédica. Página 131, frequência absoluta e frequência relativa. Vamos ver qual a diferença dessas duas frequências aí, tá? Exemplo, Cristiano e sua mãe vendem docinhos para festas. Para avaliar os produtos que oferecem, elas fizeram uma pesquisa de satisfação com seus clientes. Um dos itens dessa pesquisa foi o tipo de doce preferido. Após coletar os dados, Cristiane organizou-os em uma tabela, agrupando-os de acordo com as preferências de dois grupos de clientes. Os tipos de doces são beijinho, cajuzinho, brigadeiro, gelatina, outros, e o total de pessoas. E os dois tipos de clientes são homens e mulheres. Então vocês podem observar aqui na tabela, de beijinho, o número de homens que gostam de beijinho, 8, e de mulheres, 11. Cajuzinho, homens 4, mulheres 8. Brigadeiro ficou empatado, 10 para cada. Gelatina, 1 para homens, 2 para mulheres. Outros, 2 para homens e 4 para mulheres. No total de 25 homens e 35 mulheres. O número de vezes que um dado se repete em uma pesquisa é chamado de frequência absoluta, tá? O número de vezes que uma informação, quando falar dado, é informação. Analisando a tabela, vemos que dos 25 homens que responderam à pesquisa, 10 preferem brigadeiro. E das 35 mulheres que responderam à pesquisa, 10 também preferem brigadeiro. Podemos observar que o brigadeiro tem a mesma frequência absoluta, é a quantidade de vezes, no caso é da preferência, para homens e mulheres, que foi a mesma, tanto na frequência dos homens quanto na das mulheres. No entanto, não podemos afirmar que a preferência por esse doce nos dois grupos de clientes é a mesma, pois a pesquisa foi realizada com um número diferente de homens e mulheres. Assim, para comparar essa preferência nos dois grupos de clientes, precisamos encontrar a razão entre o número de pessoas de um dos grupos que prefere doce e o número total de pessoas desse grupo. Quando falar razão, é fração. Essa fração que a gente quer descobrir é chamada de frequência relativa. Então, como se dá a frequência relativa? É a frequência absoluta dividido pelo total de elementos. Vamos observar o exemplo 1. Tá? Isso é apresentado em forma de porcentagem. Lembrando que o total de uma porcentagem é 100%. Vamos calcular a frequência relativa do brigadeiro do grupo de homens. Como eu apresentei aqui em cima, a frequência relativa é a frequência absoluta dividida pelo total de elementos. Qual é a frequência absoluta? Falando sobre brigadeiro. São 10. Porque está pedindo assim, vamos calcular a frequência relativa do brigadeiro no grupo de homens. São quantos homens? 25. Então, 10 homens de 25 preferem brigadeiro. Então, isso gera 40%. A gente pega o 10, divide por 25, dá 0,4, multiplica por 100%, que vai dar 40. Exemplo 2. Agora que é a frequência de brigadeiro em relação ao número de mulheres. Só vai mudar o denominador, porque o número de mulheres são 35. Então, a frequência relativa é o quê? 10, porque é o que representa a quantidade de brigadeiros, e o total de mulheres 35. 10 dividido por 35, aproximadamente 0,29, multiplicando por 100, 29%. Após calcular a frequência relativa de todos os dados, Cristiane obteve a seguinte tabela. Beijinho 32% para homens, para mulheres 31%. Cajuzinho 16%, brigadeiro 40%, gelatina 4%, outros 8%. Somando todas essas porcentagens aqui, de acordo com o doce, tem que dar 100%, tanto para homens quanto para mulheres. Tá? Daqui a pouco eu vou passar essas atividades aí da página 132 toda. Medidas estatísticas, que a gente vai verificar agora.
tá? A gente vai ver aqui, quando eu falar medida estatística, vai entrar média aritmética, vamos ver como que funciona isso. Como vimos, o estudo de distribuição de frequência facilita a apresentação do grupo de valores que uma variável pode assumir. Porém, às vezes precisamos resumir ainda mais um conjunto de dados para expressar determinada característica da população pesquisada. Para isso, usamos algumas medidas estatísticas. A seguir, vamos calcular algumas medidas estatísticas: média aritmética ponderada, moda e mediana. Quando a gente fala média aritmética, é igual a nota da escola. Você faz o teste valendo 10, a prova valendo 10, para a gente achar a média, a gente soma e divide por 2. Por que divide por 2? Porque foi a quantidade de atividades realizadas. Aqui no exemplo, ó, André, professor de matemática, determinou que a nota do bimestre será calculada da seguinte maneira. O primeiro deve-se adicionar as notas das 4 atividades solicitadas: trabalho individual, em grupo, prova mensal e prova bimestral. Depois é só dividir por 4, porque é de acordo com as atividades. Então, ó, a nota do trabalho individual foi 8, o trabalho em grupo 9,5, nota da prova mensal 6,5 e nota da prova bimestral 8. Soma tudo e divide por 4. Então a média foi 8, porque foram 4 avaliações realizadas, tá? Esse cálculo determinado pelo professor André corresponde à média aritmética das notas das atividades durante o bimestre. Para calcular a média aritmética de 2 ou mais números, devemos adicionar esses números e dividir a soma pela quantidade de números que foram adicionados, tá? Então, vocês vão fazer também a página 134. Tem livro que vai aparecer que é 135 toda, tá? Que vai do exercício 21 ao exercício 26, tá bom? E eu vou explicar aqui a média aritmética ponderada, tá? Olha o exemplo. Durante o último mês, o número de atendimentos diários realizados em consultório odontológico foi... Aí tem a numeração na tabela. Para determinar a média diária de atendimentos nesse consultório, a gente tem que agrupar. Por exemplo, o número 6 aparece quantas vezes? Aí está aqui, 4 vezes. Número 7, 3 vezes. O 8, 5. O 9 aparece 5 vezes. E o 10 aparece 3 vezes. Dizemos que 4, 3... Ó, esses números aqui, ó, que é a quantidade de vezes. 4, 3, 5, 5, 3 são os pesos de 6, 7, 8, 9 e 10. Então, para calcular a média aritmética, o que a gente faz? A gente pega... o 6 aparece quantas vezes? Aí multiplica. 6 vezes 4. Depois mais 7 vezes 3. Depois 8 vezes 5. Depois 9 vezes 5. Depois 10 vezes 3. Aí embaixo vão entrar os pesos, ou seja, a quantidade de vezes que cada número apareceu. Aí 4 mais 3 mais 5 mais 5 mais 3. Isso a gente fala que é média aritmética ponderada. Tá? Logo, o consultório realizou em média 8 atendimentos diários, que foi o cálculo matemático. Então, para obter a média aritmética ponderada de 2 ou mais números, multiplicamos cada número por seu respectivo peso. Depois adicionamos todos os produtos. Em seguida, dividimos a soma encontrada pela soma dos pesos considerados. Traduzindo, repetindo aqui, a gente pega aqui 6 vezes 4, mais 7 vezes 3, mais 8 vezes 5, mais 9 vezes 5, mais 10 vezes 3 no numerador. No denominador, a quantidade de vezes que cada número aparece. Por isso ficou 4, mais 3, mais 5, mais 5, mais 3. Beleza? Aí eu vou tentar marcar também a página 136 ou 137, os exercícios 27, do 27 ao 31.